Olá pessoal, tudo certo? Dando continuidade à nossa disciplina de Educação Física, através de nossas videoaulas, e, mais que isso, dando início ao terceiro bimestre, a partir da finalização do segundo bimestre, o conteúdo desta videoaula é sobre Fut7, uma variação do futebol, que veremos com mais minuciosidade a partir de entrar no seu conteúdo. Antes de iniciar, faça ressalva sobre a importância de você acompanhar o estudo com a apostila. Não necessariamente precisa ser impressa, você pode estar acompanhando no PC ou num outro celular, com seu caderno, para ir grifando e anotando partes que você considera importantes neste conteúdo. Bora lá. Tratando do Fut7. Bora lá, lembrando que ele é uma variação do futebol. Ele tem origem nesta modalidade esportiva mais difundida aqui em nosso país. O Fut7, ou simplesmente o Futebol Society, também conhecido como futebol de 7 ou futebol suíço, repara que ele tem várias nomenclaturas. Então, no caso da continuação da aula, eu mencionar uma nomenclatura ou outra, considere que eu estou tratando de Fut7, mesmo mencionando outras variações de nomes possíveis para este esporte. É um esporte que surgiu em meados de 1950, no Brasil, como adaptação do futebol. Ele é uma variação da modalidade. Quanto ao estado de origem, existe aí um impasse. Uma vez que existem relatos de que o esporte teria sido originado no Rio de Janeiro, assim como existem relatos de outros que ele havia sido criado no Rio Grande do Sul. Então tem essa disputa aí de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, enquanto estados de origem da criação do Fut7, o Futebol Society. Assim como o Futebol Society tem como objetivo marcar gol, e isso acontece quando a bola ultrapassa a meta do gol do time adversário. Além disso, o esporte pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, desde que suas regras sejam cumpridas. A partir de entrar no mérito mais minucioso do assunto, vocês verão que eles têm muitas semelhanças, tanto que terá um tópico específico para tratar dessas diferenciações entre Fut7 e futebol de campo. Bom, enquanto história, no caso, o histórico do Fut7. Criado no Rio Grande do Sul na década de 1980, o Futebol Society surgiu no país em meados de 1950, como uma adaptação, variação do futebol, e com regras modificadas e adaptadas para um espaço reduzido, ou seja, um espaço menor. Há quem diga que o esporte virou febre em campos reduzidos dentro das mansões da alta sociedade do Rio de Janeiro e Petrópolis, que também é outra cidade carioca. No entanto, há outros relatos de que a modalidade foi criada em Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, no ano de 1965. Ou seja, a partir do momento que entramos no processo histórico, mais uma vez é reforçada essa disputa, enquanto o pai do esporte, no caso, o estado responsável pela origem, a disputa envolvendo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Essa adaptação do esporte existiu para adaptar o futebol a um espaço menor, lembrando que o futebol de campo tende-se a ser jogado num espaço bem amplo, bem maior. O esporte foi criado oficialmente na década de 80, no Rio Grande do Sul,
mesmo já sendo praticado em vários outros estados. Desculpe, estamos tratando enquanto oficialidade, tá? E o nome registrado inicialmente era Futebol 7, em referência à quantidade de jogadores, porque a Receita Federal não aceitava o registro de um esporte com o nome em outra língua. Por isso que foi registrado com esse Futebol 7, ou seja, que é um nome mais nacional. Dessa forma nasceu a Federação Futebol 7, de origem gaúcha também. Contudo, os responsáveis pela federação solicitaram à Receita Federal o uso do nome fantasia, Futebol Society, ou seja, o que antes não poderia ter um esporte nacional com um nome estrangeiro, foi permitido posteriormente. Aí ele passa a se chamar Futebol Society, substituindo ao anterior, que era Futebol 7, nome pelo qual o esporte passou a ser chamado oficialmente. Lembra que Society é uma palavra de origem inglesa. A partir do momento que a Receita Federal aceitou essa nomenclatura com nome estrangeiro, ele passa a ter esse novo nome e essa nova validação enquanto nomenclatura. Tratando da diferença entre Fut7 e o futebol. Enquanto as equipes de futebol possuem 11 jogadores e vários reservas, as equipes de futebol society entram em campo com apenas 7 jogadores em cada equipe. Existe uma diferença bastante grande na composição dessas equipes, o que faz toda a diferença enquanto espaço físico para a prática da modalidade. Apesar da grama sintética já ser usada em vários gramados de estádios de futebol, esse tipo de grama é comumente usado para o futebol society. Embora existam campos de futebol já com essa tecnologia do gramado sintético, ele inicialmente foi projetado exclusivamente para o futebol society. Entrando ainda mais nas diferenças entre Fut7 e futebol. O campo para futebol society é menor que o de futebol de campo. Enquanto os campos de futebol costumam apresentar de 45 metros por 90 metros a 90 metros por 120 metros, tá? Quando a gente fala 45 metros por 90 é 45 de largura por 90 de comprimento. Quando mencionamos 90 por 120 metros, falamos de 90 metros de largura por 120 de comprimento. Isso tratando de medidas de campo de futebol. O Society apresenta medidas bem menores, que apresentam de 40 metros de comprimento por 20 de largura ou 60 metros de comprimento, 40 metros de largura. Um espaço bem menor, que também tem uma variação de tamanho, assim como o futebol de campo e o seu espaço físico. Outra diferença importante tem a ver com o tempo de jogo, o período em que é disputada a partida. O tempo de jogo no futebol normal são 90 minutos, dividido em 2 tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos. Mas vale a ressalva que existem uns acréscimos no futebol de campo. Uma equipe joga 45 minutos entre elas, dá esse 15 minutos de intervalo, essas equipes retornam para jogar mais 45. No futebol de campo, mais uma vez reforçando, existem uns acréscimos, porque tem muito mais paralisações do que o futebol society. Já o futebol society tem 50 minutos de jogo, dividido em 2 tempos de 25 minutos, com intervalo de 10 minutos. Exemplificando mais uma vez, as equipes jogam 25 minutos no primeiro tempo, é dado um intervalo de 10 minutos para descanso, essas equipes retornam para jogar mais 25 minutos. Não existe acréscimo no futebol de 7,
pois todo momento que a partida é paralisada, o cronômetro também é pausado, diferente do futebol de campo, enquanto que fica rolando, e o árbitro é obrigado a dar os acréscimos. No futebol de 7 não existe acréscimo. Tratando agora das regras específicas do fut 7. Vamos vê-las as principais. Quanto ao número de jogadores que falamos anteriormente, o jogo é disputado por 2 equipes de 7 jogadores, sendo que um deles é o goleiro, ou seja, 6 jogadores de linha, mais um goleiro compõe os 7 jogadores titulares desta equipe de fut 7. A partida deve ser iniciada com este número, porém a equipe pode ficar reduzida até 5 atletas durante o jogo, ou seja, ela pode ficar no máximo com 5 atletas. Caso uma dessas equipes fique com menos de 5 jogadores, a partida deve ser interrompida e a equipe com menos jogadores perderá os pontos do jogo, independente do placar. Digamos que cada equipe começou com 7. Uma equipe teve 3 jogadores expulsos e foi obrigada a jogar com 4. É impossível de prosseguir, pois fere uma regra que diz que tem que ter no mínimo 5. Essa equipe será considerada perdedora da partida. No caso de ambas as equipes ficarem com menos de 5 jogadores em quadra, nenhuma somará os pontos e o placar técnico se mantém apenas para fins estatísticos, ou seja, o jogo independente do placar, as 2 equipes não somarão ponto, independente de uma ter ganhado ou outra ter perdido. O placar enquanto marcação de gols serve somente para critérios estatísticos. Bom, quanto ao uniforme dos atletas no fut 7, ele é composto por camisa de meia, manga ou manga comprida, calção curto, meias de cano longo, chuteira apropriada confeccionada com material específico para o futebol society, critérios e composições que têm tudo a ver com futebol de campo, então não cabe se prolongar muito. Quanto ao tempo de jogo, nós mencionamos anteriormente, enquanto diferenciação com o fut 7, somente a variação de tempo para a categoria adulta, sabendo que é 50 minutos nas categorias também de veteranos, master, júnior e juvenil. Já nas categorias feminina, infantil, juvenil e infanto, o jogo é disputado em 40 minutos, dividido em 2 tempos de 20. Para as categorias que são as menorzinhas, mirim, pré-mirim e fralda, o tempo de jogo é de 30 minutos, dividido em 2 tempos de 15. Reforçando, existem categorias que são 50 minutos de jogo, categorias que são em 40 minutos e categorias menores que são de 30. Em todas as categorias, o jogo é dividido em 2 tempos iguais e possuem o mesmo tempo de intervalo, que é 10 minutos. Outras regras específicas do fut 7. Essa modalidade é bastante complexa e possui uma série de recomendações e regras a serem cumpridas. Além dos itens que eu mencionei anteriormente, existem diversas outras regras no jogo, como o escanteio no fut 7, ele é cobrado com as mãos, diferentemente do futebol, que é cobrado com os pés, tratando de escanteio. Enquanto arremesso lateral, a dinâmica é a mesma. Tanto o fut 7 e o futebol são arremessados com as mãos. Enquanto no futebol o goleiro dá início ao jogo com os pés, no fut 7 ele dá início ao jogo com as mãos. Tem também essa diferenciação na atuação do goleiro. Outra diferenciação é que nas arenas societies nós temos redes que cobrem a quadra. A partir do momento que a bola toca, aquela rede é considerado arremesso lateral para a equipe adversária. Ou seja, a equipe que chutou a bola na rede, o arremesso será concedido para o seu oponente. Então essas são as regras principais para vocês pegarem a diferenciação entre as modalidades. A bola de fut 7 deve pesar entre 420 gramas a 450 gramas.
e a circunferência deve ter de 66 a 69 centímetros. Os times devem iniciar a partida com 7 jogadores, podendo reduzir a 5 jogadores, sendo que com 4 o jogo é encerrado. O banco de reserva deve conter até 8 jogadores, ou seja, cada equipe é composta por no máximo 15, 7 atletas titulares e 8 reservas. A substituição desses jogadores é livre e o jogo não é paralisado para isto, ou seja, outra diferença do futebol de campo, em que as substituições têm um limite e o jogo precisa ser paralisado para que elas sejam efetuadas. Tratando agora das orientações para o questionário, orientações para que vocês respondam de maneira mais satisfatória as questões que foram propostas. São 3 questões. Primeira questão: comente sobre a origem do Fut 7. Você irá mencionar tudo que tem a ver com o processo histórico que envolve a origem da criação do Fut 7. Lembra que existe uma disputa entre os pais, criadores no caso, desta modalidade que é genuinamente brasileira. Segunda questão: estabeleça diferenciações com o futebol de campo. Especifique as principais diferenças entre as modalidades. Não precisa colocar todas, mas as principais devem ser citadas. Terceira questão: como são compostas as equipes de Fut 7? Não esquece de mencionar a totalidade, atletas titulares e reservas. Bom, partindo para as orientações da atividade prática, o treino. Ele é composto de 3 momentos. Inicialmente, o alongamento, no qual eu peço que vocês mantenham cada postura por 10 segundos. Finalizado o alongamento, parte-se para o aquecimento, onde eu peço que realizem cada movimentação, gesto corporal por 15 segundos. E o terceiro e último momento vai tratar dos exercícios específicos, onde eu peço que vocês executem cada atividade em duas séries, durante 1 minuto cada, dando um intervalo de 30 segundos, ou seja, esses exercícios virão ilustrados nos vídeos, no qual eu vou estar orientando enquanto gestos. Você irá fazer uma série de 1 minuto desse exercício, descansar 30 segundos e fazer a segunda série de 1 minuto deste mesmo exercício, assim seguindo para os próximos. Lembre de estarem hidratados, bem alimentados e com roupa adequada para fazer esses exercícios físicos. No mais, bora lá!
Tchau.